7 jogos sem vencer, praticamente eliminado do grupo da Sul-Americana. Goleadas sofridas em sequência. Time fraquíssimo. Esse é o San José, da Bolívia, até pegar o Fluminense. O Fluminense, sempre o Fluminense, ressuscitando os mortos. Mais uma vez, o Fluminense ressuscita um morto e faz vergonha em La Paz. Saudações tricolores, verde, branco e grenal. Eu sou o Beto Serra, nós somos o Trio Raiz. E esse é o pós-jogo de San José 1, Fluminense 0, jogo válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. O Fluminense sofre a primeira derrota na Sul-Americana. Uma derrota que não poderia sofrer, não pela situação do time no grupo, que ainda com essa derrota se não é confortável, é tranquila, mesmo tendo perdido o primeiro lugar nessa rodada, porque o Fluminense está a 2 pontos do líder e vai pegar o líder no Maracanã, o líder que é a União Espanhola, e também não é nada demais, né? O Fluminense faz 2 jogos no Maracanã, os 2 últimos jogos da primeira fase no Maracanã, depende só de si para avançar de fase, para passar em primeiro. E sim, tem a obrigação de passar em primeiro nesse grupo fraquíssimo da Sul-Americana. O Fluminense pegou um time hoje muito ruim, muito fraco. E mesmo com a altitude de quase 4.000 metros de La Paz, e jogando com o time reserva, era um jogo que dava perfeitamente para o Fluminense ganhar. Porque esse time do San José é muito fraco. Ele assustou nas bolas chutadas de fora, onde o Vitor Eudes fez boas participações. Inclusive, eu acho que ele foi um dos melhores do time do Fluminense no jogo. Eu acho que o Guga foi o melhor do time, mas o Vitor Eudes tem uma menção honrosa, fez um belo jogo, e só o fato do Vitor Eudes ser um dos melhores do time do Fluminense contra esse time do San José, para mim já é motivo de ficar puto, né? O Fluminense não podia passar o sufoco que passou. Tudo bem que foi muito dos lances perigosos do San José, que não criava porríssima nenhuma também, foram chutes de fora, com a velocidade da bola é diferente, na altitude, a gente sabe de tudo isso, né? A gente sabia que o nosso maior problema ia ser esse, né? A maior dificuldade que o San José ia botar pra gente seria essa, os chutes de fora. E a gente, por outro lado, o Paulo Baia, porra, primeiro tempo, bem, a bola sobe muito, né, na altitude, mas, cara, o Paulo Baia melhorou no segundo tempo e nem fez um segundo tempo ruim, não. Mas eu acho que para não falar da carreira dele antes do Fluminense, tá? Porque o que eu penso mesmo é que só dele ser um jogador profissional já é um bagulho absurdo. Mas vou falar só no Fluminense, né, cara? O Fluminense não pode contratar o Paulo Baia, cara. O Fluminense não pode ter um jogador... O time que tem uma camisa desse tamanho, desse peso aqui, não pode ter um Paulo Baia, cara. Todo respeito ao menino, não pode. Ele fez um segundo tempo bom, cara. Mas eu não espero nada do Paulo Baia, cara. Porra, nem posso esperar. Cara, a atuação do time foi melhor do que no jogo do Chile, onde botou um time ainda mais alternativo, né?
Hoje, pelo menos, foi um time B, mais encorpado ali, com o René, com o Hércules, Bernal. Enfim, cara. Mas eu nem acho que o time fez um jogo ruim, não. Muito ruim, não. Agora, só de você não conseguir ganhar o San José, independente de onde seja, não pode. O Fluminense não pode não ganhar o San José. Tá? Todo mundo sabe que eu sempre pondero muita coisa do futebol, que né, o jogo é jogado, mas o Fluminense não pode não ganhar do San José, cara. O San José tomou 4 goleadas seguidas aí, 7 jogos sem ganhar. Não pode chegar contra o Fluminense e ganhar. Nem em La Paz, nem no Rio de Janeiro, nem nos Estados Unidos, em lugar nenhum. O San José pode ganhar do Fluminense. O Fluminense não pode perder pro San José. Nem com o time A, nem com o time B, nem com o time C, com nenhum time. Esse é o meu sentimento enquanto tricolor. E aí a gente toma um gol em que mais uma vez o Thiago Santos falhou. Que 2025 do Thiago Santos também, né, cara? Falha contra o Vitória, falha contra o... Lá na Sul-Americana, lá, que foi contra a União Espanhola. Falha agora contra o São José. Tudo bem, essa falha dele, ele deu azar, ele escorregou. Mas, caralho, que azar do cacete também, né, cara? Terceira falha do Thiago Santos. Dá pra dar um tempo de Thiago Santos também, né? O Fluminense não pode perder pro São José, cara. Não pode. O Renato, mais uma vez, abriu mão da Sul-Americana, levou o time alternativo para a Bolívia e não viajou. E aí dessa vez, da outra vez eu critiquei, principalmente porque a gente tomou uma surra taticamente do Botafogo. E dessa vez eu vou ponderar um pouco, porque a nossa situação no grupo, a gente viajou para a Bolívia ainda, né? Como líder do grupo, e sabia que mesmo uma derrota, você vê como o grupo é fraco, mesmo uma derrota não iria deixar o Fluminense numa situação complicada, como não deixou. E aí o time vai ficar no Rio se preparando para o jogo contra o Galo, só que tem aquela, será que a gente vai ver contra o Galo o que a gente viu contra o Botafogo? Ficar uma semana treinando para ser engolido taticamente? Não pode, né? Isso não pode acontecer. Eu não tô falando perder o jogo, não. Eu tô falando que o Fluminense não pode tomar outra surra tática como tomou do Botafogo. Perder para o Atlético lá em Belo Horizonte é normal. Agora, não pode ser do jeito que foi pro Botafogo, tá? Só que dessa vez, né, levou um time mais encorpado, um time com algumas peças mais experientes, tá numa situação relativamente tranquila no grupo, já tava mais, né? Agora não tá como tava, mas ainda assim não é uma situação difícil de reverter. Teve a questão dos médicos, orientaram o Renato a não viajar, porque ele fez o mesmo procedimento que o Ganso fez no início do ano, o Renato fez lá em 2020, né? E aí, por causa de altitude, ele já deixou de ir quando estava no Grêmio, e já foi também para altitude quando estava no Grêmio. Aí muita gente falou, no Grêmio foi e tal, mas a gente não sabe qual foi a orientação médica da época, e a de hoje foi, Renato, não é um jogo com grande apelo, de repente se fosse uma semifinal, alguma coisa assim, ele iria. Não foi uma proibição de viajar, foi uma orientação. E aí ele decidiu seguir a orientação. Eu nem achei errado ele não ir por essa orientação, tá? Agora, o que eu acho de coração, que mesmo se não tivesse orientação nenhuma, ele não ia. E deixa um pouco preocupado esse desprezo pela Sul-Americana do Renato, do Fluminense com a Sul-Americana. Me deixa um pouco preocupado, que embora seja um grupo muito fácil, muito tranquilo, que a gente esteja numa situação que a gente vai jogar 2 jogos no Maracanã e só depende da gente para passar em primeiro, enfim. A gente perdeu ponto no Chile de bobeira, a gente perdeu hoje pro São José de bobeira. Eu não sei até que ponto o Renato quer jogar a Sul-Americana, eu não sei até que ponto o Renato... Eu não sei.
mas das 2 vezes que abriu mão de jogar o time titular, não ganhou os jogos, enfim, ganhou 1 ponto em 6 disputados. Me preocupa um pouco esse desprezo pela Sul-Americana. Mas enfim, vamos ver os dois jogos no Maracanã que vai ter, vamos ver se vai jogar com o time titular. E depois, no mata-mata, né? O Fluminense tem que se classificar para o mata-mata. Vamos ver o que o Fluminense vai decidir fazer nesse mata-mata, né? Algumas peças foram bem, eu gostei do Eudes, eu gostei do Guga. O Guga, como eu falei, na minha opinião, foi o melhor do time. O René fez uma partida ok, não foi brilhante, mas não foi péssimo, fez uma partida ok. O Hércules, mais ou menos, eu acho que para um jogo onde ele era um dos principais jogadores ali, porque né, qualquer um era melhor do que os do San José, com todo respeito ao time do San José, aos jogadores, enfim. Mas o Hércules foi um investimento caríssimo, enfim, eu acho que ele tinha que aparecer mais. Ele fez algumas invertidas boas de bola, mas apareceu pouco, me incomodou, sei lá, cara, me incomodou. Bernal fez o primeiro tempo ok, mas errou tudo no segundo tempo. Tudo no segundo tempo me irritou. E se realmente é verdade esse interesse da Juventus, do Napoli aí pelo Bernal, o Bernal tem contrato até 28, né? Se realmente interesse, cara, não vai me fazer falta não, de verdade, cara. Eu tenho expectativa no Bernal, acho que é um jogador que pode ser muito importante no futuro, tem potencial pra caramba, mas, porra, o que ele me irritou no segundo tempo do jogo contra o San José é sacanagem, né? Tudo bem, vamos levar em consideração a parte que ele já estava cansado, a altitude, mas pode errar a quantidade de passe, de posicionamento que ele errou no segundo tempo, na minha opinião, né? Lescano, na minha opinião, fez uma jogada ou outra ali boa no primeiro tempo, no segundo sumiu também, acho que não aproveitou a chance mais uma vez, e é outro jogador, assim como o Lavega, que eu tenho, assim como o Bernal e o Lavega, que eu tenho muita expectativa, mas eu acho que hoje também não aproveitou. O Renato Augusto entrou, o pouquíssimo que o Renato Augusto fez foi melhor do que o Lescano. Me decepcionou também o Lescano nesse jogo, mas eu entendo que está chegando agora, eu entendo que precisa de adaptação, teve altitude, enfim. Mas nesse jogo eu não gostei. O Lavega, achei muito mal, não gostei. Sinceramente, teve algumas escapadas ali pelo lado esquerdo, mas errou passes. Acho que precisa de muito mais, né, para ele convencer o Renato a dar chances no time titular. Achei muito pouco do Lavega. O Serna, gostei da intensidade do Serna, gostei da dedicação do Serna. Aliás, o time todo foi dedicado. O time todo correu, o time todo se empenhou, o time todo... Eu não vou reclamar de falta de empenho. Como eu reclamei, por exemplo, contra o Botafogo. Parecia que tava tudo... não tô nem aí pro jogo. Como parecia o time alternativo contra o União Espanhola, que também parecia que não estava nem aí pro jogo. Hoje eu não vou reclamar disso não, acho que o time se empenhou, o time tentou, lutou. Né? Claro que a altitude atrapalha, cara. Só que não pode mais botar na conta da altitude uma derrota pro São José, cara. Todo respeito, não pode. Então o Serna correu, participou, tentou, se empenhou. Mas assim, não foi decisivo, não foi nada, mas não foi falta de empenho, tá? Então acho que o Serna fez uma boa partida sim. O Fluminense jogou sem centroavante, né? Depois que botou o Kelvin, mas não teve tempo de fazer nada. Não falei do Thiago Santos, eu falei, mas não falei do Manuel. O Manuel deu um susto lá no início do jogo, né? Na bola recuada, mas fez uma partida segura e... incomodou um pouco, né, a quantidade de vezes que ele recuava pro Eudes. Mas não comprometeu. O que comprometeu foi o Thiago Santos mais uma vez. Um lance de azar, repito. Mas que, porra, outra falha do Thiago Santos, né, cara? Já deu, né? Enfim, o time tentou. Volto a repetir, não vou reclamar disso, do time do Fluminense hoje. Tentou. Mas faltou criatividade, faltou entrosamento também, né? Faltou caprichar, né, cara? Aqueles chutes do Baia no primeiro tempo, porra, Deus que me livre, cara. Porra, os caras mandaram chute na lua.
Não dá pra aceitar, cara, sabe? Porra, o Bahia não tem condição de jogar no Fluminense, de verdade. Enfim, não foi falta de empenho, não foi falta de tentativa, de esforço, mas foi falta de capricho, foi falta de calma. Acho que essa parada de altitude tá muito na cabeça desses caras, eles acham que não vão ganhar nunca de ninguém na altitude. A final da Sul-Americana, inclusive, é em La Paz, o que eu acho um completo absurdo. Eu tenho uma opinião, assim, um pouco talvez diferente das outras pessoas, que eu acho que os times da altitude, eles têm o direito de jogar na cidade deles. Eles têm o direito, se bem que o São José joga em outra cidade, né? Até mais baixo, Oruro, eu acho. Acho que é mais baixo, Oruro. Mas enfim, ele levou o jogo para La Paz. Mas esses times que têm altitude, acho que eles têm o direito de jogar na sua cidade. Ah, mas é horrível pro time que vem de fora. Pô, cara, mas não é justo você tirar o time da cidade dele para levar para outra cidade por causa da altitude. Eu não sei que isso fosse um problema comprovado pela ciência, que uma coisa que pudesse dar um problema futuro de saúde. Nunca foi. Então eu não acho justo tirar o jogo da Bolívia, da altitude da Bolívia, para jogar, sei lá, em outro país ou em outra cidade sem altitude. Não acho justo. Agora, vamos ser honestos aqui. Você botar a final da Sul-Americana para La Paz, sabendo que nenhum time boliviano não vai se classificar para a final. Não vai ter time boliviano na final, cara. Ah, aconteceu uma hecatombe na Sul-Americana, um time boliviano chegou na final. Porra, beleza. Aí eu acho justo deixar na paz. Agora a gente sabe que não vai. Vai ser um brasileiro com mais um. Ou mais um brasileiro, ou um argentino, um uruguaio, sei lá. E eu acho que deveria tirar de La Paz. Você vai ferrar 2 times de uma vez na altitude de La Paz, na final. Então, não concordo. Então, tudo bem, pode deixar em La Paz. Ó, vamos botar La Paz. Se um boliviano não chegar, a gente desce. Pra mim é o que tinha que acontecer, né? Mas enfim, cara, volto a repetir, não acho que o Fluminense fez uma partida horrorosa. Falta entrosamento, a altitude atrapalhou, beleza, cara. Falta de ar, bola rápida, atrapalhou, eu entendo tudo isso. Não acho que foi uma partida horrorosa, mas o Fluminense não pode perder pro São José. Não pode perder. Esse time do São José é muito ruim. Muito ruim. Ele é 7º colocado no campeonato boliviano. Ele vem de 2 goleadas seguidas, sei lá, um empate, um negócio desse aí. O Fluminense não podia perder pro São José, cara. O Fluminense, eu acho, tá, que tinha que chegar em La Paz e ganhar do São José. Até o empate seria um mau resultado, um tropeço. Agora, tudo de positivo que eu poderia falar aqui, desse time alternativo, cai por terra porque perdeu. Acho que o Renato Augusto entrou bem, tá? Acho que o Renato Augusto entrou bem, quase fez um golaço. E até ele readquirir o ritmo, ele vai demorar um pouco ainda. Mas acho que entrou bem, o pouco que fez foi melhor que o Lescano. Tem um lance que eu quero falar, daquela cabeçada do Serna, que passou muito perto, né? Que estava marcado com o zagueiro ali junto. Eu tive a impressão de ele ter sido puxado dentro da área. Ele deu a cabeçada, a bola passou por cima, acho que a bola quicou e passou por cima, agora eu não lembro. Mas eu tive a impressão dele ter sido puxado dentro da área. O zagueiro foi junto com ele na jogada, mergulhou junto com ele, eu tenho a impressão de ter sido puxado, mas aí a gente não vê replay direito, a gente não sabe se o VAR viu alguma coisa, se o VAR revisou, não sabe nada, né? Mas eu tive essa impressão. Mas não vou acusar o juiz, eu acho que o árbitro fez uma boa partida. Mas não vou acusar de nada, eu só tive a impressão. A gente tem que ficar ligado com a arbitragem sul-americana, né? Assim como a gente tem que ficar ligado com a brasileira. O Fluminense agora joga contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte no domingo, na Arena MRV.
buscando aí colar nos líderes no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né? Não é fácil jogar contra o Galo lá. Enfim. Mas que não tome um baile tático. Porque tá treinando, né? Deixou de jogar hoje para treinar. Vai passar a semana treinando. Semana tá acabando, aliás. Passou a semana treinando. Que não seja engolido taticamente. Eu não tô falando aqui de ganhar e perder jogo, não. Tô falando de ser engolido taticamente. Que possa competir, pelo menos, né? Vamos ver. E acho que meio da semana já é Sula de novo, não. Acho que é dia 29 só. Sula deve ser ou Brasileiro ou Copa do Brasil. Depois eu vou dar uma olhada. Mas enfim, o Fluminense agora pela Sula tem os 2 jogos para acabar a primeira fase. Os 2 jogos no Maracanã. Contra a União Espanhola, que é o líder. E o Once Caldas. Tem que ganhar os 2, né? Tem que ganhar os 2. Não negocio não vitória nesses 2 jogos. Tem que ganhar 6 pontos. É Maracanã, são 2 times bem mais fracos. Espero que o Renato bote pelo menos os titulares para jogar, até porque tá chegando o Mundial. Então quanto mais entrosados os caras estiverem, melhor. Vamos ver o que a gente vai poder esperar desses 2 jogos. Eu não vou falar nem a tendência, mas a expectativa é que a gente vença a União Espanhola, reassuma a liderança do campeonato, do nosso grupo, e vença depois o Once Caldas e termine primeiro tranquilo, sem susto, sem problema nenhum tipo de problema. E aí esse jogo ridículo contra o São José, essa derrota ridícula, a gente vai fingir que não aconteceu. Tá? Então é isso, vou ficando por aqui. Resultado que me desagradou muito. Não o jogo que o Fluminense fez em si, embora não tenha jogado bem, também não foi não fez uma partida tão ruim assim, mas o que me desagradou muito foi perder para esse time, né? Não pode acontecer. A gente volta aí no final da semana aí, depois do jogo contra o Galo, para fazer o pós-jogo. Espero que com uma vitória, ou na pior das hipóteses, um empate, para que a gente continue no bolo de cima ali, que é muito importante nesse início de campeonato, a gente está sempre no bolo de cima. É isso. Vou ficando por aqui, isso aqui é o Fluminense pra caralho. Saudações tricolores, forte abraço, se inscrevam no nosso canal. Até a próxima.